O problema do GPT, do chat GPT em si, que eu vejo o chat GPT 2 para o chat GPT 3 foi um salto enorme. Assim, até uma pessoa não técnica consegue ver que houve um salto de qualidade. Do 3 para o 4 também, mas já é menos. Tá. Entende? Aí eles começam a lançar uma série de novas versões de ChatGPT. Aí você tem O3, O4, 4O. Cada um com uma aplicação. E de fato tem, como eu posso explicar daqui a pouco, mas você vê que ele cada vez mais está atrasando o 5. Uhum. O 5 não sai. Ele lança 4.1, lança O4 Mini, O3 Pro, mas cadê o 5? Aí fala, não, tem o DALL-E, tem o Sora, mas e o 5? Não, tem... O 5 é um passo importante. Eu tô muito curioso para ver o que vai ser o 5, porque o Sam Altman sabe disso, que ele prometeu tanto, o hype é tão alto, que se o 5 não for uma ordem de grandeza mensuravelmente em cima do 4, o mercado inteiro quebra. Você entende o que eu quero dizer? Porque ele vem prometendo a GI, porque é muito melhor. Só que não se sustenta. Para ele sustentar esse discurso, ele tem que lançar um ChatGPT 5 que é tão ordem de grandeza quanto for do 2 para o 4. Porque se ele não fizer, as pessoas não virem diferença, tipo, eu falo com o 4, falo com o 5, mas dá a mesma resposta, sabe? Tipo, eu não senti diferença, vamos ter um problema. Porque toda essa narrativa é derivada desse discurso do Sam Altman de que vai substituir todo programador, de que vai ser AGI, vamos ter artistas, vamos ter diretores de cinema, todo mundo vai ser AGI. Se não rolar, tu acha que vem um novo inverno na inteligência artificial? Esse que é o problema. É por isso que eu falo que ele tem a arrogância do Rosenblatt, mas não é o Rosenblatt. E é um problema porque... você, num primeiro momento, parece bom, e esse que é o ruim, porque parece bom no começo, porque vem... É que nem uma pessoa que é ingênua e ele vê que todo mundo tá te dando atenção e você começa a falsificar isso, só que você não consegue sustentar. E cada vez que você acha que vão te descobrir, você mente mais. É o problema do mentiroso. Entendi. Então... Porra, tá. E a versão 5 do ChatGPT já seria, portanto, ou sei lá, a AGI. Assim, ele nunca disse que vai ser, mas ele fala tanto que começa assim, não precisa ser. Mas eu tenho que ver que teve uma evolução nesse caminho, entendeu? E vamos lá. Aí, uma das coisas que está escrito aqui nessa tua lista aqui, que os caras mandaram para você, tem aqui, ó, AGI, desmistificar. AGI seria o ponto que a inteligência artificial começa a conseguir aprender sozinha, não é? Por exemplo, sim. Então, hoje em dia, a gente está chamando isso de agentes. Agentes já era um nome que existe nos papers de inteligência artificial anos atrás. E não tem a ver com o que a gente está fazendo agora. Num dos artigos que... Então, deixa eu voltar um passo atrás. Um dos artigos que eu escrevi no meu blog é mostrar como que agentes funcionam. Um básico, tá? Porque... Aqui tá um Rails, viu? O que você acha que é um agente na sua definição? Quando você fala agentes de IA, qual a sua definição? Eu sou meio ignorante, mas vamos lá. Na imagem que você tem na cabeça. Tá, o agente ele é capaz de executar uma tarefa específica que eu digo para ele que eu quero de forma recorrente, de forma até mais confiável. Então, por exemplo, se eu quiser sei lá, eu preciso de um programinha, de uma inteligência artificial que vá ficar mapeando a internet para me sugerir convidados que seriam interessantes para o Flow, baseado em alguns parâmetros que eu entrego para ele, que tem a ver com relevância, tem a ver com temperatura na internet, à medida que algumas coisas nesse sentido. Isso, sei lá, na minha cabeça é por aí. A maioria das pessoas, ela tá correto, porque a maioria das pessoas pensa em agentes, ele pensa como automação. E é uma automação um pouco mais inteligente. Isso. Porque hoje eu já faço automação. Então, é que eu estava falando, existe duas vertentes. A vertente dos sistemas expert e essa vertente de redes neurais. Nos sistemas expert, eu já faço automação hoje. Então, eu já tenho como
fazer uma newsletter, ver o resultado, baseado no resultado, como que eu faço um novo post ou não faço. Então, eu posso desenhar um sistema automatizado que faz tudo isso. Agora, o que eu gostaria é que o sistema tivesse algum nível de autonomia, alguma coisa para ele tomar decisões diferentes para me ajudar, por exemplo. Né? Então, o sistema de... O paper de 95 já fala sobre agentes inteligentes e ele tem quatro características. Tem que ter autonomia, que é agir sem intervenção humana, que é o que uma automação já faz. Tem que ter habilidade social, que é interagir com outros agentes. Ele tem que ter reatividade, que é perceber o ambiente, como ele se modifica e tomar uma resposta baseada nisso. E proatividade, que não é só reagir, mas formar próprias metas e perseguir essas metas por vontade própria. Essa é a parte difícil. Essa é a parte que a gente não tem ainda. A parte de autonomia eu já tenho. A parte de habilidade social eu mais ou menos tenho. E isso é um problema porque... a gente já tem uma prova matemática de que ela não tem como conseguir resolver. Ela não consegue resolver todos os problemas também. É óbvio que eu não preciso, mas existe, de novo, que nem na teoria de incompletude do Gödel que eu falei, existe já a DeepMind do Demis Hassabis que eu falei, ele já provou que qualquer agente capaz de se adaptar a um conjunto suficientemente grande de movimentos de distribuição deve ter aprendido o modelo causal do processo que gerou esses dados. O que isso quer dizer? Um agente que é capaz de se adaptar a todo tipo de ambiente já tem que pré-saber todas as coisas que causam as diferenças desse ambiente. Exemplo, se eu treino um carro que vai dirigir num asfalto e eu quiser que ele dirija no barro, ele já tem que ter um modelo desse dirigir em barro. Ele não tem uma coisa que a gente faz que é a intuição da física. Então eu aprendo a dirigir no asfalto, eu consigo ir me adaptando para dirigir no barro. Então, para eu conseguir fazer uma IA que faça tudo isso, eu tenho que ter modelos causais, e modelos causais é super difícil de ter. O que é um modelo causal? É todos os inputs que geram certos outputs. É como se eu já tivesse a resposta de todas as coisas. Eu tenho que ter tudo isso mapeado para alimentá-lo. Para alimentar antes. E eu não tenho isso. Porque o problema que eu tenho é só dados. Dados sem contexto é um problema. Exemplo, tem um caso clássico que você aprende probabilidade, que é assim, você tem uma tabela onde você pesquisa grupos de pessoas que foram no médico e que ficaram doentes uma semana depois. Aí você, obviamente, a maioria das pessoas que vai no médico fica doente com mais frequência uma semana depois do que quem não vai no médico. Porque, normalmente, quem vai no médico vai porque está sentindo alguma coisa, certo? Mas se eu só vejo esse dado bruto, então, não eu vou parar de ir no médico. Exato. Se for uma decisão, baseado nisso, eu devo ir no médico e falar, porra, todo mundo vai no médico fica mais doente, eu acho que eu não vou no médico. Então, se eu pegar só o dado sem um modelo causal, eu tomo esse tipo de conclusão. Imagina que eu sou meio burro, entendeu? E isso acontece um monte de vezes. Na verdade, inclusive, tem um monte de manipulação de informação baseado nisso daí. Baseado nisso. Antes da gente continuar, é só te informar, tal caso a gente não tenha te informado, que se você quiser ir ao banheiro, é só ir, tá bom? Boa. Não, eu tô bem tá ainda bom. Por enquanto. Então vai lá. Eu tô controlando a minha água, mas o que acontece? Esse negócio de dados é difícil e os modelos causais são difíceis. Dados sem contexto é um grande problema. Até fazer um parêntese, que isso me incomoda, e é um dos motivos de por que eu vim aqui para falar, me incomoda muito. Então, Sam Altman me incomoda. Me incomodou, por exemplo, o Eric Schmidt, que é ex-CFO do Google e fez uma palestra que... de novo, falando, porque em 5 anos ele vai substituir todos os artistas. Aí, o Mark Zuckerberg, filho da mãe, eu tava gostando dele, começa a falar de novo sobre isso. A Microsoft que fala que 30% de todo o código... Tem até uma imagem, acho que na notícia, a Microsoft 30%. Vamos deixar essa como ilustração para quem nunca viu. A Microsoft fala que 30% de todo o código que eles já fazem é feita com IA. Aí você tem Microsoft... lá. Então, todos eles, né, falando sobre as maravilhas do IA e jogando esse monte de confete em cima. Enquanto isso, a gente não está vendo esse resultado. Esse que é o problema. De novo, um monte de expectativa sem ver resultado. Então, a gente estava falando sobre...
Então, qual que é o problema? Se você olhar os benchmarks, toda vez que sai um novo modelo, já GPT-4, saiu agora o Sonnet 4, saiu o Gemini 2.5, a DeepMind R1, DeepSeek R1, sei lá, vai saindo todos esses aí. Toda vez sai um benchmark, um ranking, onde que aí ele fala assim, o GPT 4.1 no benchmark X ele fazia 80%, agora faz 90%, a concorrência está fazendo 70%, portanto nós somos muito mais foda. Bacana, é um jeito de comparar. Onde me irrita é quando ele fala de programação, porque ele fala assim, o GPT-4 consegue resolver 80% dos todos os problemas de computação que a gente deu para ele. O Sonnet 3.7 faz 70%, o Sonnet 4 faz 80%. E quando uma pessoa leiga vê um número desse, e os jornalistas não explicam isso na porra das matérias, ele fala, caralho, todos eles já fazem 80%, 90% de todos os problemas que eu passo para ele. Pô, então ele é bom pra caramba. Eu que sou programador, coitado, não consigo fazer 90% certo dos problemas, certo? E aí você vê a Microsoft falando... muito rápido, inclusive. Sim, e rápido. Então 30% do código da Microsoft já é código de IA. Inclusive eles fizeram um layoff agora, demitiram mais de 6 mil pessoas. Não sei se você chegou a ver sobre isso. Demitiram 100 pessoas, depois demitiram mais. A segunda notícia quase ninguém viu. Aí todo mundo fala, porque obviamente a IA já está substituindo todo esse pessoal, né? Então, aí você fala, caraca, o que está acontecendo? E é por isso que me motivou a fazer as pesquisas que eu estava fazendo. Quando você vai pesquisar de fato, o que são esses problemas que estão nesse benchmark? Tá? É isso que ninguém vê. Vamos ver os problemas que estão lá. Eles são aqueles probleminhas que é de primeiro ano de faculdade. É tipo, pegue uma lista e ordene essa lista, sei lá. Faça o Fibonacci desse daqui. Pegue dado 2 tabelas, compare as duas. Ou então probleminhas um pouquinho mais de puzzle, assim, tipo... são exercícios que, para começar, a maioria deles já existe na web. Então, se eu for num repositório como o GitHub, todo aluno hoje em dia aprende a abrir uma conta do GitHub, faz os exercícios, sobe lá, inclusive o professor vê o exercício. Então, a resolução desses exercícios já está online. É como se eu te pedisse para fazer o vestibular e eu já você tivesse acesso ao Google. Na verdade, eu vou ficar puto com você de você não ter acertado 100%. Falar, como que você não acertou 100%? Eu já te dei a cola. Tá, para começar, esse é o passo 1. Aí no passo 2... existem benchmarks como o SWE Bench que tenta ser um pouco mais realista. Então ele pega uma dúzia de projetos open source, ele vai no repositório onde tem a lista de bugs, requisições e tudo mais, e ele usa isso como base de teste para ver se a IA resolve. Aí o número já desce de 90% para a faixa dos 50%, que é um bom número. Não vamos dizer que não é um número bom. Então, isso ajuda de fato. Ainda assim, para mim, ele não me substitui, tá longe de me substituir, tá? É ridículo. Então, eu tentei fazer os meus próprios testes. Eu peguei vários deles, eu fiz um projetinho ridículo, idiota mesmo, em Python, que é só um chatzinho mínimo que conversa com um modelo e faz o equivalente ao que um agente faz. Que eu falo assim, leia um arquivo que está na minha máquina, e ele dá o comando e lê. Ou vá na internet e puxe um resultado, ele faz isso. Eu fiz esse chatzinho, é o Hello World de um agente. Tá. Aí, em cima desse Hello World de um agente, eu mando ele melhorar o meu código, fazer testes em cima desse código. Mas todos eles sofrem num nível... É ridículo. É ridículo de como ele não consegue fazer. Os melhorzinhos hoje em dia é justamente o Gemini 2.5, o O4, acho que era o O4 Mini, e agora o Sonnet 4 do Claude foram os 3 melhores que me deram menos dor de cabeça. Esses são aqueles que fazem aquele pensamento profundo, não? Também tem essa ideia de pensamento profundo. Pensamento profundo... Não, mas pera, tu ia falar outra coisa e eu te interrompi. Eu vou até anotar aqui o thinking, que é o reasoning. Então vamos deixar anotado aqui.
Então, todos eles sofrem. Então, o DeepSeek eu apanhei um pouco, os modelos open source eu apanhei também, da Microsoft eu apanhei também. E apanhar quer dizer, eu peço para ele fazer uma mudança no código. Aí ele muda uma coisa que não deveria. Fala, não muda isso aqui, muda essa outra coisa. Aí ele vai, conserta e faz um outro erro. Fala, porra, você fez esse outro erro, faz de novo aqui. E você tem que ficar pedindo, uma hora pedindo para ele fazer um negócio. Às vezes eu tenho quase dizer, cara, vai nesta linha, substitui isto por isto e faça isto. E ainda ele erra. Entendi. Então tá longe mesmo de substituir. Tá longe. Não é um negócio que você fala, dá um probleminha e ele faz tudo. Tem um monte de gente que vai falar, e faz mesmo. É que são problemas simples. Uhum. São muitos problemas simples. Tipo, bacana, ele sabe fazer um pequeno site. Não é difícil fazer um pequeno site. Agora, se eu pedir para ele fazer um sistema de recomendação de produtos baseado em machine learning que escale para 10 mil pessoas e não pode ter buraco de segurança. Ele não sabe fazer. Ele não consegue fazer. Ele não consegue fazer. Então, entendi. É muito. E assim, olha que eu acabei de descrever uma arquitetura agora. Então, se a pessoa não sabe o que é essa arquitetura, então, ele vai ter que fazer um KV cache, que é um Key Value Cache. Eu quero que esse Key Value Cache use o algoritmo tal. Eu quero que use AVL em vez de Red Black Trees, sei lá. Se eu não souber já disso e eu aceitar só o que ele tem, entendeu? Ele vai te dar a resposta que ele acha no GitHub. Esse é o maior problema. O maior problema de IA são os dados. Hoje, inclusive, a gente já chegou no ponto onde a gente já fez scraping da internet inteira. Todo mundo está com esse problema. Todos os grandes, Microsoft, OpenAI, todo mundo já tem o banco de dados da internet inteira. Nós já lemos a internet inteira, não há mais dados. Uhum. O Ilya Sutskever é um que fala justamente que o combustível fóssil da IA são os dados da internet, porque já acabou com elas. E a gente gera dados em muito volume de dados de muito baixa qualidade. Esse é outro problema. Porque eu não posso só pegar quaisquer dados, bacana, só pegar todos os dados, download e joga magicamente. Não é assim. Eu tenho que limpar esses dados, eu tenho que trabalhar esses dados, eu tenho que estruturar esses dados. Não é fazer um monte de script de ficar limpando dados o dia inteiro. E é por isso, eu até suspeito que seja por isso que o cutoff que é em que momento que eles param de coletar dados para poder tratar esses dados? As versões mais novas de LLM, eles estão em 2023. Porque eu acho que leva uns 2 anos para limpar a porcaria das informações todas e deixar num formato que agora eu posso jogar na rede neural desses supercomputadores e ele vai ficar nessas multiplicações de matriz que eu falei até gerar no final um modelo. Então, o código que eu tenho hoje enquanto programador, todas as LLMs não substituem um programador. E eu ainda não vai substituir pelos próximos anos. Eu não vi nada que vai dar uma ordem de grandeza maior que isso. Em coisas simples, sim, ele consegue fazer. Por que ele consegue fazer coisa assim? Porque é o que mais tem exemplo na internet. Então, a intuição é assim. Tudo que você já sabe que tem em grande quantidade na web, ele provavelmente vai saber fazer muito próximo. Tudo aquilo que é novo, tecnologia nova, ou coisas que só tem dentro de empresas e não é aberto, ele não tem como saber e ele não vai inferir. Porque ele não aprende como a gente aprende. Ele é uma máquina de achar padrões. Para achar padrões, eu tenho que dar dados para ele. Se eu não tenho os dados para dar, ele vai chutar algum. Ele não vai dizer que não sabe, ele vai chutar. Que nem eu falei, ele faz a multiplicação com todas as palavras que está no vocabulário daquele modelo. Então, mesmo que eu não tenha o dado, algum dado vai dar algum número 0.8 que eu vou usar. Eu uso. E eu vou a partir daqui. E ele, às vezes, é um chute... É o tal do criativo, sabe? Eu não pensaria em ter ido por lá e ele foi e acabou acertando. Mas num código é difícil porque ele tem que funcionar o código. Então, como é que ele faz para tentar funcionar? Aí entra a tal dos agentes. Então, ele faz um pedaço de código, aí eu tenho um programa que está conectado no chat e eu instruo o chat. Então, como é que funciona um agente hoje em dia? É uma engenharia de prompt. Inclusive, já tem o vazamento do Claude, de vários deles, já está no GitHub. Quais são os prompts que essas ferramentas dão para as LLMs para conseguir se tornar um agente? É o que eu faço nesse meu artigo, que é o Hello World de agentes também.